pessoal, hoje a gente está com a Gabi. A Gabi é advogada, ela vai se apresentar um pouquinho para nós. Ela faz um trabalho bem legal, então, na área dela, tá? Pode se apresentar e fazer tua audiodescrição. Sim, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, por ter lembrado de mim para conversar sobre isso, que é um assunto que eu gosto muito. Então, meu nome é Gabriela Slongo, eu sou advogada, inclusive hoje fazem 2 anos que eu sou advogada, que eu recebi minha OAB e trabalho junto com a Tânia, da comunidade Down, nas áreas civil, trabalhista, um pouco de previdência e com o direito das pessoas com deficiência, que é a minha maior paixão. Fui, enfim, colocada nesse mundo por, enfim, era uma vontade que eu sempre tinha, mas eu nunca encontrava uma porta, né? Nunca tinha oportunidade. Foi aí que eu conheci a Tânia. Da Tânia surgiram milhões de pessoas que foram me colocando no mundo da inclusão, né? A Tânia, que é presidente da comunidade Down de Caxias do Sul. E assim foi, né? Esse é meu trabalho. Começou essa parte assim, resumidamente. Tu quer fazer tua audiodescrição para o pessoal que não Sim, enxerga te conhecer? sim. Inclusive, quero dizer que também eu tenho baixa visão, né? Sou pessoa com deficiência. É bom deixar registrado, eu tenho 20 graus de miopia, para quem não me conhece. E então, minha audiodescrição, eu sou clara, olho azul, cabelo ruivo claro e tô de blusa rosa, rosa pink. Isso aí. Então, pessoal, eu vou me audiodescrever também. Eu sou loira, tenho cabelos compridos, olhos castanhos, pele clara, nariz médio e boca grande. Estou vestindo uma blusa verde com bege e na câmera aparecem meus ombros para cima. Antes da gente começar, eu queria agradecer a participação da Gabi, que eu acho que foi muito importante ela ter topado para a gente trazer um pouquinho da experiência dela com o direito, né? Principalmente relacionado com a inclusão, com outras temáticas que eu sei que ela trabalha e defende. Então, eu acho que vai ser uma experiência bem importante para a gente conseguir adquirir mais um conhecimento com ela, né? É isso aí. Júlia, eu queria começar falando sobre a nomenclatura, Uhum. tá? Que eu acho bem importante. Eu acho que no momento atual que a gente está vivendo, é importante tratar as coisas pelo nome, né? E eu escuto muito ainda a pessoa portadora de deficiência, a pessoa especial, a pessoa, sabe, vários nomes. E não tem problema nenhum em falar que a pessoa tem deficiência, pessoa com deficiência, apenas isso. A pessoa ela não é especial por ela ter uma deficiência. Quem tem deficiência quer ser tratado como um igual, não tem essa distinção, você não tem que ser ou mais queridinho ou ter um tratamento diferente. É só tratar ele como pessoa. Às vezes eu vejo uma dificuldade muito grande de tratar a pessoa com deficiência. Tem gente que não parece que está tratando uma pessoa de outro mundo, conversando com uma pessoa de outro mundo. Até tenho relatos de amigas minhas que são cadeirantes, que, nossa, a pessoa tinha vergonha de lidar com ela, de falar com ela. Umas situações assim que não dava para entender. Então, eu gostaria até de deixar claro, porque às vezes não é uma coisa difundida, né? Ainda tem aquele estigma de portadora de deficiência, não, é pessoa com deficiência. Não tem nenhum problema falar pessoa com deficiência, só, né? Não fiquem falando, pessoa especial, não sei o quê. Não é, é pessoa com deficiência, Uhum. né? Eu acho bem importante começar falando sobre isso, porque se a gente quer falar de inclusão, a gente também tem que tratar as pessoas como elas são. E deficiência é só mais uma característica de uma pessoa, não tem problema nenhum. Isso mesmo, todos somos pessoas, né? Exatamente, portadora daí seria portador, parece que a pessoa, sei lá, foi lá e pegou aquela.
aquela deficiência para ela. Não, né? Não Uma existe coisa isso. mais momentânea, né? Agora estou portando a deficiência, depois não vou mais estar, né? E acho que é bem Sim, isso que tu traz para as pessoas também poderem saber como se referir, né? não, exatamente. E é importante a gente falar sobre esse tema porque são 45 milhões de brasileiros que possuem alguma deficiência. Hoje eu estava estudando, são 23,8% da população brasileira, ou seja, são muitas pessoas que têm deficiência, Grande. né? E nós temos muitas leis, muitas coisas assim, temos muitos códigos que tratam de direitos, né, da pessoa com deficiência. O que eu percebo na prática? Que as pessoas não vão atrás desses direitos. Eles são muitos, eles são assim, ó, até as pessoas chegarem no judiciário é muito complicado, sabe? Porque elas não, ou é desconhecimento, ou as pessoas não querem se incomodar, não querem, ou às vezes não sabem onde buscar esse direito. Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos inúmeros outros códigos que tratam sobre os direitos, e se tu fores perceber, são pouquíssimas pessoas com deficiência que fazem valer o seu direito, que vão atrás, que pesquisam, é pouca gente mesmo. Isso aí, Gabi. Acho bem bacana isso que tu traz também, né? Não só sobre as nomenclaturas, mas sobre os direitos, né, das pessoas com deficiência, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tu vai trazer algumas outras informações, né? Mas antes de tudo, eu queria te perguntar, o que que te levou a escolher o direito? Só não tô tentando organizar aqui que não tá um bom foco, tô achando, mas tudo bem. Desculpa, a pergunta era o que me levou a escolher o direito, isso? Isso. Então, é, quando eu estava no ensino médio, eu queria ser professora de letras, né? Porque eu gostava de ler, escrever e falar. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que essas qualidades, né, que eu acreditava que eu tinha, podiam ser usadas no direito, né? Que no direito a gente escreve muito, a gente tem contato com as pessoas, enfim, a gente escuta os problemas das pessoas, né? Que é uma coisa que tem que ter muita sensibilidade para ouvir enfim, ir atrás para resolver todas as questões. E foi isso o que me fez escolher o direito. E daí na faculdade eu me vi como, né, me entendi como pessoa com deficiência, né? Eu sempre soube, mas eu comecei a me enxergar. E aí na faculdade eu percebi assim que todo mundo queria fazer na área do direito penal, do direito civil, sempre essas áreas assim mais comuns. E não, eu percebi que não tinha ninguém que tratava sobre o direito das pessoas com deficiência. E aí começou a me encantar esse mundo e comecei a perceber que o direito ele é um instrumento social muito forte para isso, para mudar vidas, né? Hum. Então a gente tem esse poder porque a gente tem a informação na mão. Tem gente que às vezes não, enfim, vive uma vida com condições precárias porque não sabe, né, dos seus direitos, sabe? O direito ali do BPC, direito ao transporte gratuito, isso dando uma pincelada por cima, direito à parada de ônibus na frente de casa, sabe? Direito ao monitor, sabe? Coisas simples que as pessoas não sabem que poderia mudar a vida delas. Então, eu acho que por meio do direito e eu acredito que nada é por acaso. Então, por meio do direito, eu consegui, enfim, entender que eu poderia fazer algo pelas pessoas, sabendo dessas coisas que eu sei hoje em dia. Que a informação ela tinha que ser difundida. Uhum. Isso aí, Gabi. Eu acho que esse trabalho que tu faz voltado para a inclusão, ele é muito importante, né? E é uma coisa que a gente não tem encontrado tanto hoje em dia, né? A gente que levanta essa bandeira de incluir, né? Exatamente. É verdade. Não se encontra as pessoas e as poucas que têm, é,
Às vezes eu percebo, às vezes a pessoa vai procurar um advogado, mas daí ele não entende, sabe, sobre os direitos da pessoa com deficiência, porque é uma coisa muito específica, sabe? E às vezes eles não têm a sensibilidade da pessoa que lida, né, com a pessoa com deficiência, que tem esse entendimento. E aí eu percebo que fica uma coisa meio vaga, assim. E aí se busca o judiciário, mas não se tem um entendimento tão pleno, assim. E é bem. E já é uma barreira, né? A pessoa ir atrás do judiciário para valer do seu direito. E não tem profissionais que fazem isso. É, eu vejo que nós ali da Semear somos exceções, né? Que é muito poucos profissionais que levantam de fato a bandeira da inclusão. Um gancho, então, com o que a Gabi está falando. Ela mencionou a Semear. A Semear é uma startup que nós participamos, então. Fomos unidas, né, pela nossa CEO, a Letícia. Então, reunimos vários profissionais de várias áreas, com experiência com pessoas com deficiência, que levantam essa bandeira, né, Gabi? Exatamente. Pessoas que têm essa vivência, né? Não foram saídas do nada, né? Para, enfim, para ajudar nessa causa, né? E uma coisa importante de se falar sobre inclusão é o trabalho, né? Porque o trabalho ele traz dignidade para a pessoa, ele traz satisfação própria. E se falar nisso das pessoas com deficiência, a gente pensa nas cotas já direto, né? Mais de 200, até 100 pessoas, 2%, até 200 pessoas, 5%, e é isso que se pensa, né? Mas o entendimento e o trabalho da Semear vai ser assim muito lindo, já é, né? Porque vai individualizar a pessoa com deficiência, não vai estar lá só para se cumprir uma cota. E que nem eu falei na live que eu fiz com a Letícia, às vezes o próprio empresário ele não tem culpa de não saber como lidar com aquela pessoa, enfim, ele não tem conhecimento, ele não tem culpa, né? E a Semear, então, vai pegar os profissionais que a gente tem na área da arquitetura, para ter acessibilidade, na área da psicologia, para se ver as qualidades da pessoa, na área do direito também, na pedagogia, enfim, várias outras áreas que foi reunida para Uhum. entregar para a empresa não só uma cota, não só um número, mas sim uma pessoa que, enfim, né, não seja só para cumprir um número, mas que seja uma pessoa ali que se desenvolve e mostra suas qualidades, porque as pessoas com deficiência, elas querem trabalhar, só que daí você pega e coloca a pessoa lá jogada para tirar cópia, né? A Tânia até fui numa aula que ela deu para uma disciplina da UX, e ela estava falando realmente sobre isso, que às vezes a pessoa tem um monte de diploma, tem várias, tem escolaridade, e só por ter deficiência ela é jogada ali num limbo, não é aproveitada as qualidades dela, né? E, por exemplo, quem é cadeirante, eu acho que ainda é uma situação ainda mais complicada, porque o que, que acontece? As empresas elas às vezes preferem uma pessoa com uma deficiência leve, né? Ah, Uhum. não vou me estressar. Eu vou pegar a Gabriela, que ela não enxerga direito, mas eu não vou precisar. O máximo que a Gabriela vai precisar vai ser de um computador com tela maior. Eles não vão pegar a pessoa que tenha, que seja cadeirante, que daí vão ter que adaptar a empresa, né? Então, também esse trabalho da Semear para os empresários entender que essas pessoas têm muito a agregar, Potencial. né? A Tânia também fala do Matheus, né? O quanto ele era detalhista lá na empresa que ele trabalhava antes do hotel. Então, sabe, você consegue extrair coisas muito, muito boas da pessoa com deficiência. É só ter paciência, sabe? Acho que às vezes as pessoas não têm. E eu acho que é muito importante esse trabalho da Semear e nosso, né, enfim, todos juntos, porque a gente traz a singularidade de cada um. Então, as suas potencialidades, a importância de conseguir fazer algumas adaptações para incluir aquela pessoa de fato, né? Que hoje a gente tem, eu trago muita diferença entre integrar e incluir.
Então, quando tu integra, tu insere a pessoa no espaço, mas não proporciona a ela as adaptações necessárias, tanto no ambiente quanto no social. Então, as pessoas não têm esse preparo, não incluem a pessoa, não fazem ela fazer parte do dia a dia daquela empresa, daquela escola. Já quando tu inclui, tu faz com que ela se sinta parte, com que ela se aproprie daquilo. Então, ela está envolvida no social, ela tem as adaptações para que ela possa se desenvolver. E a gente busca incluir essa pessoa, né? Então, até a Tânia está colocando, esse é o ponto, incluir de fato, isso mesmo. Então, a gente busca essa inclusão, mas essa inclusão feita pensando no sujeito, né? Então, olhando para o que ele pode fazer, explicando o porquê de ter essa paciência que a Gabi falou para o tempo de cada um, né? Então, respeitando cada sujeito, né? Exato, e é isso que o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio trazer em 2015. É uma lei nova, muito rica, né? Muito cheia de detalhes e que até hoje tem que ser estudada ponto a ponto, porque ela ainda é assim cheia de coisas novas. Ela traz essa individualização da pessoa com deficiência, porque ela diz, porque antes da, enfim, da lei, a pessoa com deficiência, não importava a deficiência que ela tinha, ela era tratada como igual. Agora a lei não, agora a lei ela vem deixar a pessoa com deficiência ter os seus sentimentos, porque antes a pessoa com deficiência não podia casar, vê se pode. Né? Então, eu que tenho deficiência não podia casar. Por isso, todo mundo era colocado no mesmo patamar. O estatuto da pessoa com deficiência vem individualizar. Aí agora, enfim, as pessoas, dependendo do seu grau, né, sim, da sua deficiência, podem casar, enfim, ter direito sobre os seus sentimentos, sabe? Que antes infelizmente, não tinha isso, né? Até para entrar com o processo, a pessoa com deficiência tinha que ser representada, né? E hoje em dia, não, a pessoa não precisa ser representada, ela não é mais vista como incapaz, ela é vista conforme as suas necessidades, conforme o que ela é. Eu acredito que o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi um marco muito importante para a pessoa com deficiência poder ter sua autonomia, poder ter uma autoaceitação. Então, ela pode olhar para si mesma como produtiva, ela pensa na sua singularidade, nas suas potencialidades, que antes, como tu mesma disse, né, não podiam casar, e entrar com uma ação, com alguma coisa tinha que ser representado, né? No momento, eu acho que tu precisa de alguém para te representar, tu tá tirando a tua autonomia, né? A tua singularidade, né? Então, eu acho que foi um marco muito importante para as pessoas com deficiência em geral, né? Aqui a gente Sim, tem uma outra mensagem que diz: equidade é todo mundo respeitando dentro das suas peculiaridades. Achei muito bonito, do Psi Bruno Farias. exato, né? A gente não busca igualdade, a gente busca equidade, né? Não, ninguém é igual. Isso aí é uma besteira que falam, sinceramente. Cada um é diferente e a gente tem que saber lidar com cada um, né? Lidar com a maior naturalidade possível, não precisa de nenhuma firula, nada, é só saber lidar com cada um, sabe? Acho que às vezes falta esse, sei lá, esse tino da gente, às vezes a gente não tem esse cuidado com o outro, né? Mas, mas enfim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu vejo assim que foi uma coisa muito boa. Até entrando numa área que foi modificada, foi a questão da educação. Que antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, quando você se matriculava numa escola, por exemplo, eles podiam cobrar taxas por ser a pessoa, enfim, com deficiência. E a partir do estatuto, isso é vedado. E a gente vê assim, Júlia, na minha vida prática, lidando com as mães da comunidade Down, eu escutei tanta coisa assim que essas escolas fazem, que assim, dá um livro, eu acho. E eu acho que quem passa por isso sofre muito, Com assim, eu certeza. acho que deve doer muito para a mãe. Um exemplo, às vezes
vai lá a mãe matricular a criança com, enfim, com deficiência lá na escola e aí recebe um não. Quantas e quantas vezes eu ouvi isso? Tal escola não aceitou. Tal escola falava que era inclusiva e não era inclusiva, né? E aí, o que que acontece? Eu vejo que o pai e a mãe, eles pegam e dizem, não, bola pra frente e vamos procurar outra escola. Tudo bem, eu também, se eu fosse mãe, não colocaria o meu filho numa escola que disse não pro meu filho. Com certeza. Só que só que, gente, a gente tem que parar, sinceramente, de aceitar isso. Sabe quantos pais, depois dessa negativa, vão passar por essa mesma dor, né? É, o que que acontece? Isso aí é uma questão penal, né? Isso aí dá multa, sabe? Se um pai e uma mãe meter a boca, realmente essas coisas vão mudar. E a gente tem que se unir, sabe? Às vezes eu acho que a dor ela fica muito individualizada ali do pai e da mãe. Ah, vou lá procurar. É óbvio, vá procurar outra escola. Mas não deixa, sabe, passar. Se a escola disse não, não, então tá. Sabe, ela tá descumprindo a lei. E isso é um ponto que a gente não pode mais aceitar nos dias de hoje. Não pode. Se a escola está com as portas abertas, ela tem que prestar um serviço tanto para mim quanto para ti, quanto não importa quem, É, sabe? E sem cobrança de tem, taxa e a coisa. escola não tem que ser inclusiva, né? A escola tem que ser para todos, para qualquer pessoa. A criança com deficiência é uma criança, a criança que não tem a deficiência também é, e todas têm que ter esse acesso, né? Eu acho que é muito triste a gente precisar do direito para garantir esse acesso, né? As pessoas deveriam ter uma consciência de que todos somos iguais, sem precisar de ferramentas do direito. Infelizmente, não é o que acontece, mas estamos caminhando positivamente, né, Gabi? Sim, eu acho que a gente está de um tempo para cá, também pelo acesso da informação, e eu vejo que, pelo que eu vejo, as mães elas estão se indignando com essas coisas, elas não estão deixando quieto, sabe? E tem que exigir mesmo, sinceramente, isso aí não dá para aceitar, não dá para aceitar. Uma escola dizer não para um filho porque ele tem deficiência, sabe? Não dá para aceitar. Tem que ir atrás mesmo. E também a gente tem vários problemas em questão da educação, principalmente aqui no nosso município, tanto que é uma coisa que a comunidade Down está indo atrás para para ter uma melhora, que é a questão da monitoria nas escolas aqui de Caxias do Sul. O que que acontece? É um problema também para as mães, né? Que eu tô falando para se alertarem, né? Às vezes, se tem um filho ou um conhecido com deficiência, às vezes as pessoas não têm conhecimento disso. O que que acontece? O município de Caxias do Sul tem um contrato com uma empresa terceirizada para fornecer esse serviço de cuidador da pessoa com deficiência, que é responsável por higienização, locomoção e alimentação. Ok. E eles colocam pessoas totalmente despreparadas, uma pessoa aleatória ali, que não tem conhecimento nenhum, que não tem nenhuma faculdade, que uma pessoa ali, às vezes, que não tem nenhum ensino médio, porque eles pagam um pouco, né? Enfim, na lei, a lei, né, do município, ela tá certa. O problema é essa empresa que está descumprindo a lei do município e a lei federal, que é do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que, que a lei fala? Que a pessoa tem que ter um monitor. O que, que é um monitor? Né? É uma pessoa, por exemplo, eu. Né? Se hoje em dia eu fosse estudar, fosse criança, eu não enxergo lá no quadro. Então, eu preciso de uma pessoa que me diz, ó, oh, Gabriela, tá escrito tal coisa no quadro, daí vai me ditar, vai me ajudar. É uma pessoa para me auxiliar, né? Não é uma pessoa que eu não preciso de uma pessoa para me dar comida e nem me locomover, né? Então, essas pessoas estão ali só para ficar ali do lado da pessoa com deficiência e comer. Como que a pessoa vai ter uma aula produtiva, vai aprender alguma coisa com essas pessoas ali ajudando? Não vai.
né? Eu acho que isso E aí eu vejo, é oferecido de forma qualificada, né? Que é uma coisa que não acontece. sim, e se fosse um estudante, alguém que, qualquer pessoa, sabe? Isso a gente tá indo atrás para ter uma mudança, sabe? Já tivemos várias reuniões, eu e a Tânia, é até para as mães se alertarem, porque não está descumprindo a lei, sabe? Isso aí é, é também inaceitável, porque, por exemplo, as crianças que têm síndrome de Down, elas têm uma aprendizagem diferente, então elas precisam de um auxílio, elas não precisam só de higienização, locomoção, alimentação, elas têm outras demandas escolares, sabe? Então, é nesse sentido. Tem muita coisa que tá errada, que as pessoas não sabem e, infelizmente, às vezes nem vão atrás por causa disso, porque justamente não sabem, né? Então, fazendo um gancho com o que tu falou, eu vou trazer algumas coisas que o pessoal veio falando nos comentários, tá? Sim, Tânia, então, trouxe que é um misto de dor, indignação e até vergonha, o que por vezes paralisa a família, falando das pessoas na tentativa dos pais de inserir a criança na escola, né? sim. A gente tem também o Psi Bruno Farias, que colocou que é uma questão um pouco pesada, porque muitas vezes os pais aceitam e abraçam a deficiência do filho, mas a cidade dela e a sociedade não permitem que ela se desenvolva como poderia. A gente traz vários Exatamente. relatos, né? A Tânia também colocou que se a pessoa com deficiência, se as pessoas com deficiência não estão inseridas na sociedade, esta não se mobiliza a pensar sobre, a se desacomodar. Muito bom. Era isso. Eu acho que é bem bacana isso que a Tânia traz. Primeiro, da frustração dos pais, né? Porque, misturando um pouquinho com o que o Bruno trouxe, eu acho que os pais eles colocam aquela expectativa para o crescimento do filho, né? Então, para que ele se desenvolva, para que ele tenha uma educação, para que ele possa continuar evoluindo, né? Então, essa escola, ela entra como uma barreira, né, nessa família, né? Acaba frustrando mais uma vez uma família que está passando por várias recuperações, várias barreiras. Então, eu acho que acaba dificultando ainda mais, né? Nossa, com certeza. E a pessoa com deficiência na vida inteira vai encontrar barreiras, sabe? Tanto é que para tudo, sabe? Qualquer deficiência, preconceito. Na escola, olha, às vezes eu penso assim que é muito complicado, porque a escola pode te gerar um trauma ali, se tu for ver, porque às vezes tem aqueles coleguinha que dão risada, pessoas malvadinhas, sabe? Então, imagina, né? Além, é escola, é sociedade, pessoas que debocham, né? Eu mesmo, quando era criança, quando usava óculos fundo de garrafa, agora eu uso uma lente de contato. Mas quando eu era criança, era debochar, quatro zóio, sabe? Às vezes nem entende. Hoje em dia a gente é adulto, se defende, né? Mas quando é criança, como é que faz? Né? Como é que vai? Sabe, tem que ter um trabalho grande envolvido por trás dessa pessoa, sabe, com deficiência. Com Pra... certeza, eu acho que a criança ela se encontra num ponto frágil, né? Não só a criança, mas a família naquele momento, né? Então, eu acho que não só a criança com deficiência, não só a família com deficiência, mas todas as famílias se encontram um pouco fragilizadas, né, nos dias de hoje. E nisso entra um pouco a psicologia, o direito, a psicologia com o suporte psíquico, né? Então, para essa família, para esses laços, para esse sujeito, o direito também, né? Dando esse suporte jurídico, né? Do que ele pode, do que ele não pode, o que é direito dele, o que ele pode reivindicar, né? Então, eu acho que as duas áreas elas dão esse suporte para a família e para a criança, né? Exatamente. O direito e a psicologia são almas gêmeas. Um não existe sem o outro. Até às vezes eu brinco com a Tânia, né?
né? Hoje eu escutei só problema, esqueci que eu sou advogada, né? Nós lidamos muito com o problema humano, né? E tem essa sensibilidade, né, para lidar com as pessoas. É da nossa profissão. As duas são muito, muito ligadas, assim. Uhum. Então, trazendo um pouquinho do que as pessoas estão conversando, né, aqui ao longo da live, a gente tem o Tiago, ainda falando das escolas, que muitas escolas não estão adequadas de forma a oferecer a infraestrutura física para estar recebendo os deficientes, como, por exemplo, os cadeirantes. Ele continua Sim, dizendo que é preciso também o apoio do poder público em relação à infraestrutura. perfeito. Eu ia entrar nesse ponto da acessibilidade, porque não tem como falar em inclusão e não falar de acessibilidade. Verdade. Porque vamos lá, né? Eu, quando vou pro fórum, né, contando a minha história, vou pro fórum, eu bem bela lá. E lá no fórum tem várias escadas, né, ali na saída, todas sem tarja amarela. Já mandei ofício, já, enfim, já falei com um monte de gente, ninguém colocou nenhuma tarja amarela. Resultado, eu caí. E não foi nenhuma, nem duas vezes. Uma vez até uma moça que estava limpando lá me segurou, porque não viu o último degrau, como eu enxergo tudo plano daí, né? A pessoa com baixa visão não consegue enxergar direito o último degrau. E aí, isso, daí tu sente essas coisas na pele, né? Daí vamos pensar dentro do cadeirante, né? Que vai na escola, que vai no cinema, que vai assistir, enfim, um jogo de futebol. Por isso que eu falo, a lei, ela é linda. A lei, ela fala que tem que ter acessibilidade. Mas cabe quem? A nós cidadãos, cobrar as coisas, sabe? A gente, às vezes, porque não tá feito dessa forma. Eu fui lá, por exemplo, no fórum e fui reclamar. Não adiantou ainda. Espero que um dia eu consiga mudar isso. Mas, por exemplo, vamos, sei lá, num estádio, um exemplo, né? No estádio de futebol, o cadeirante não consegue assistir. Tem que ir atrás, sabe? Eu acho que nós, como população, a gente tem muita força e é aos pouquinhos que a gente vai mudando. As pessoas descumprem a lei em tudo que é lugar. Imagina na questão da acessibilidade, sabe? Às vezes eu vou, por exemplo, sair com a minha amiga, por exemplo, que é cadeirante, a gente tem que pensar aonde a gente vai ir, que tem estacionamento, que ela consiga entrar com a cadeira, sabe? Então, e não são todos os lugares. Então, tá na lei. E aí, o que a gente faz, né? Cobra, tem que cobrar, sabe? Quando a gente fala de acessibilidade, dando uma resumida assim para o pessoal que está assistindo, a gente fala em proporcionar as mudanças necessárias, tanto na infraestrutura, enfim, no que ele vai ter acesso, né, para fazer essa atividade, tem que ter a adaptação necessária para que ele possa se desenvolver, certo? Então, o cadeirante vai Hum, precisar da rampa, o cego do piso tátil, baixa visão das sinalizações, que nem tu falou, né? Então, para ti é muito importante que exista essa sinalização, né? Em amarelo, né? Que é colocado na ponta dos degraus, então, para a pessoa conseguir diferenciar um degrau do outro, né? Então, eu acho que, é, assim como o intérprete de Libras para aquele que é surdo, então são coisas que estão no papel, mas que infelizmente no dia a dia não são oferecidas para pessoa com deficiência, né? exato. E eu, às vezes, eu me imagino muito, sabe? Indo nos lugares e pensando nas limitações que eu poderia ter. Porque, às vezes, a gente fala em deficiência e parece, algo longe, né? Só que ninguém tá livre de ser pessoa com deficiência. Nada garante que amanhã eu não vou sair na rua ser atropelada ou alguma coisa, né? Então a gente tem que pensar que estar deficiente pode ser uma coisa que pode acontecer com a gente. Então, às vezes eu vou nos lugares e fico imaginando, poxa vida, isso aqui poderia ter uma rampa, poderia ser melhor, enfim, ter o melhor acesso, né?
enfim, várias coisas, sabe? E às vezes me dá vontade assim de fazer mundos e fundos, só que às vezes sozinho a gente não tem muita força. Por isso que é importante a gente se unir, sabe? Cobrar, sabe? Dos estabelecimentos, do poder público, de tudo que a gente puder. Porque é assim, ó, é essa nossa atitude que vai mudar muitas vidas. Por exemplo, ali a tarja amarela. Não seria só eu que seria, enfim, beneficiada, mas os idosos também, várias pessoas, sabe? Então, é um olhar assim mais sensível, porque às vezes a gente acha, ah, eu não preciso disso, ah, não tô nem aí pro outro. Mas eu acho que tem que ser uma coisa generalizada, sabe? As pessoas têm que se conscientizar. Hoje ainda é um trabalho de formiguinha, né? A gente vem eu venho e falo, tu vem e fala, mas eu acho que eu sinto uma falta muito grande de uma união das pessoas em prol da inclusão, sabe? Não só da inclusão, mas em todos os temas. Eu vejo que as pessoas se voltam muito umas contra as outras em várias temáticas, num lugar onde elas deveriam se apoiar e se ajudar para poder evoluir, né? Então, por exemplo, a gente sabe que os espaços têm que ter as adaptações necessárias, né? Não seria para ti, por exemplo, com a tua amiga, ter que estar pensando aonde ir para poder entrar com a cadeira, né? A gente sabe que os lugares deveriam ter, né? Até por lei, as adaptações para ela poder acessar o local. Então, a gente Sim, ainda faz esse trabalho de pouquinho em pouquinho para que as pessoas consigam entender a importância disso para o deficiente como sujeito, né? Como é que fica para aquele deficiente que quer ir numa lanchonete X e lá não tem adaptação para que ele possa acessar? Como ele se sente? Não é só uma questão de estrutura, é uma questão psíquica daquele sujeito também. com certeza, Júlia. É, e para pessoa, imagina, às vezes eu fico pensando, imagina se eu não pudesse, sei lá, fazer alguma coisa que eu gosto muito, né? Isso também envolve dor, né? Às vezes a pessoa quer fazer aquilo, mas ela não pode porque ela não tem acessibilidade, sabe? Isso aí também não tem como aceitar nos dias de hoje, sabe? Não tem, não tem. E às vezes eu não sei se as pessoas, às vezes com deficiência, não têm força para lutar, às vezes por elas, mas se elas não tiverem, eu queria que elas soubessem que elas têm, sabe, apoio nosso, de quem, sabe, procura, a gente tem que se unir, sabe, para buscar as coisas que, enfim, que não estão certas, porque na hora de cobrar os impostos, na hora de cobrar da gente, o governo tá aí. Então, a gente tem que fazer valer nossos direitos. E eles são muitos direitos e a gente tem que ir atrás. Não dá para deixar ali, ah, é um direito morto, porque lei tem um monte. Uhum. Agora, cumprir ela, Eu vim ouvindo agora na televisão sobre a diferença entre direito, não, desculpa, educação financeira e educação fiscal. Que a educação fiscal, ela vem diferente da financeira, que é para entender gastos, enfim. A educação fiscal é para a gente cobrar do poder público aquilo que a gente vem pagando através dos nossos impostos, né? Então, nessa situação de fiscalizar, também entra a questão da acessibilidade, né? E aí, a gente paga os impostos, tá por lei ali que as coisas têm que ser adaptadas e tá sendo adaptado para isso? Não tá? Como é que a gente vai cobrar isso? Então, eu vou fazer um gancho com o que o Luciano colocou aqui. Ele falou um pouquinho da experiência dele quando ele vai ao Iguatemi. Então, ele disse que vai sozinho ao Iguatemi, mas que lá não tem piso tátil para mostrar onde está o banheiro. Então, para muitas pessoas passa despercebido, é uma coisa que, ah, tá, é só um banheiro, vamos colocar piso ali. Mas e aí, para a pessoa que não enxerga? Ela tá ali com vontade não, de, tá com vontade de ir no me banheiro admira. antes, né, quando não tem o banheiro adaptado. Nossa, mas me admira Iguatemi não ter isso, né? Porque hoje em dia, quando se faz um projeto arquitetônico, né? Ainda mais um shopping, não ter uma coisa simples dessas. E se o Iguatemi imagina que tem uma baita estrutura, ele é um shopping grande, de uma rede, vamos pensar em estabelecimentos menores, né? Então, a gente sabe Pois que é.
Muitos, por questão de gasto, enfim, para tentar reduzir alguns custos, acabam não dando acessibilidade para o local, né? Mas pensando na Pois parte é. de até de vendas, né? Porque a pessoa com deficiência ela consome também. Então eles também têm esse direito de Hum, consumo. No momento que tu coloca uma rampa na frente da tua loja, tu vai abrir para que uma pessoa com deficiência usa cadeira de rodas possa entrar e acessar a loja e comprar. Então tu está aumentando também perfeito. os consumidores da tua loja, né? E é isso que as pessoas não conseguem refletir. Nossa, e não é nenhum favor que o comerciante está fazendo. É lei, sabe? Não é nenhum favor, não é nenhuma esmola, não é nenhuma migalha. É um direito, sabe? Né? Então não tem nem que se discutido isso. Com E às certeza. vezes não importa se é pequeno, se é grande, sabe? A gente tem que ir se adaptando aos poucos, né? A lei está aí, É né? todo. E ela é recente. Pois é. Eu Ano... também queria falar um pouco, Júlia, sobre saúde da pessoa com deficiência. Eu acho uma coisa muito importante. Até às vezes por um desconhecimento também. Eu pensei muito nas informações que eu poderia agregar assim na vida das pessoas. Que a pessoa com deficiência ela tem direito a medicamento gratuito. Se ela não tem condições de se locomover, o poder público tem que fornecer um profissional para ajudar ela em casa. Enfim, outra coisa, esses tempos, pegando um gancho não da saúde, mas falando sobre acessibilidade. Eu esqueci de comentar. Teve uma menina que ela era cadeirante, ela precisava ir na escola e não tinha uma parada de ônibus na frente da casa dela. E aí foi se buscar através do poder público e o poder público não colocou a tal da parada. Aí a guria tinha que, enfim, com uma cadeira de roda, se deslocar longe para ir para a escola, não conseguia. Aí se teve que buscar a via judicial. Então, são várias coisinhas assim, pequenininhas, que podem mudar a vida da pessoa com deficiência. E na questão da saúde também, eu pensei em falar, porque eu vejo até os idosos, às vezes, não tendo condições de pagar seus medicamentos e ter que comprar, pagar uma fortuna, sendo que esse idoso contribuiu a vida inteira para o poder público, sabe? E se ele não tem condições, ele tem que buscar via judicial, né? Esses dias eu vi uma idosa na farmácia e ela falou assim: Nossa, não tá fácil, né? Meu dinheiro vai todo quase para os remédios. E é a mesma coisa da pessoa com deficiência. Se ela precisa dos remédios, o governo tem que dar esse suporte, sabe? Se está na lei, a gente tem que fazer cumprir, que nem eu disse, não é nenhuma esmola. A gente paga imposto, um dos maiores do mundo, nem os Estados Unidos pagam tantos impostos como nós, sabe? Então a gente tem que fazer valer nossos direitos em tudo que a gente puder. E nem eu disse, não é esmola, não é nenhuma um benefício, é direito, sabe? Não tem que ter nenhuma vergonha de ir atrás. Então, tu falou um pouquinho sobre a saúde. Eu queria trazer um exemplo também com relação à acessibilidade, que a gente vinha falando antes. Ano Uhum. passado eu participei, então, junto com a Coordenadoria de Acessibilidade de Caxias, teve um movimento pela Semana da Pessoa com Deficiência que se chamava Calçada Legal. Não sei se tu ouviu falar. O que que a gente fez? Não. Nós saímos pelo centro de Caxias, pelas principais, e demos uma olhadinha, então, em como é que estava a acessibilidade desses locais. Então, pra gente, nós encontramos dois locais com uma rampa, com uma sinalização do piso. No restante, as lojas, não tinham acessibilidade para que o pessoal com deficiência, seja ela qual for, acessasse a sua loja. Então, a gente tinha um representante com deficiência visual, sendo cegueira, então usando a bengala, um deficiente visual baixa visão, a gente tinha uma cadeirante e tinha o Tibiriçá fazendo a parte de Libras.
nesse movimento a gente percebeu que nas lojas não tinha o pessoal para receber com libras, que não tinha a rampa, não tinha a sinalização do piso. E eu acho que foi um movimento importante da prefeitura de poder pensar, pelo menos levantar as dificuldades da pessoa com Gostei. deficiência, né? Então eu acho que não só a prefeitura de Caxias, mas que o poder público em geral pudesse ter esse olhar para acessibilidade, né? Para inclusão, além do que está no papel, né? Nossa, eu gostei disso, achei muito importante, porque não é um trabalho, quando a gente fala em inclusão, em acessibilidade, em tudo que é direito da pessoa com deficiência, a gente não fala em uma coisa imediata. A gente fala numa coisa que é feito de passinho por passinho, sabe? Então, isso de ir nas lojas, até é bom que de repente o lojista, opa, né? Percebe, opa, eu posso botar, sei lá, uma rampa, posso fazer tal coisa, sabe? Às vezes a pessoa tem essa sensibilidade e como tu mesma disse, se pode atrair esses consumidores, porque a pessoa com deficiência também tem renda, sabe? Né? Uhum. Então, se pode atrair essas pessoas, né? Se pode ter esse pensamento. E gostei desse trabalho, não sabia, achei bem interessante. Eu sempre acompanho o trabalho da Coordenadoria de Acessibilidade, principalmente na Semana da Pessoa com Deficiência, né? Como é um tema que eu luto bastante para Sim. defender, né? Então, eles fazem um trabalho bem bacana, assim, eles têm palestras, eles têm ações, né? Que eu acho que a gente, como população caxiense, né? Eu sei que assistindo tem pessoas de outros locais também, mas eu acredito que nos outros municípios também tenha. A gente pode participar, a gente pode estar fazendo parte para promover a mudança. Ou se não for participando da semana da pessoa com deficiência, a gente sabe que os deficientes existem o ano inteiro, né? Então, pensar em como a gente pode fazer para incluir essas pessoas. Ah, tem um estabelecimento. Como é que eu posso pensar para incluir as pessoas com deficiência para que elas possam comprar na minha loja? Ou, sei lá, como é que eu posso ajudar uma pessoa com deficiência a atravessar a rua quando ela usa bengala? Perfeito. Tirar um tempinho, né? Às Isso. vezes, às vezes eu vejo um cego, alguém, eu preciso de ajuda, eu tô, sabe? Sim, não, tá, beleza. Se precisam, sabe? Normalmente eles precisam, né? E é ter esse olhar. E outra coisa que eu falo, na questão de ajudar, é que a gente tem a informação nas mãos. Eu estudei, você estudou, muitas pessoas têm a informação na mão, a gente sabe os direitos, né? Então, e as pessoas também, em geral, estão aprendendo. Hoje em dia a gente tem mais esse acesso à informação à mão, passar para a pessoa com deficiência, passar para o conhecido que tem, enfim, algum familiar com deficiência, sabe? É passar informação, porque de, sabe, de formiguinha em formiguinha vai, sabe, enfim, as pessoas vão tendo conhecimento das coisas e a gente tem que difundir a informação, porque ela é uma arma muito poderosa. Só assim a pessoa vai ter consciência dos seus direitos e vai ser incluído plenamente. É só assim, não tem outra forma. E eu acredito que isso que tu traz também, às vezes as pessoas, elas não é nem por não querer incluir, é por não ter a informação de como fazer, né? Então, Exatamente. a Tânia também traz aqui, ó, que a questão é ter a vivência. O poder público muitas vezes sabe da lei, mas não imagina como a aplicabilidade da lei será viabilizada. Sim, o poder público, só que daí tu vai lá atrás do direito e o poder público vai lá e te nega. Aí também é complicado. Aí tu precisa da via judicial para cumprir uma coisa que o poder público sabe, né? Então, eu acho que o que ela traz também um pouquinho é que a gente que está ali convivendo com as pessoas com deficiência, que vê como é complicado para elas essa questão de acessibilidade, de inclusão, a gente tem uma visão diferente do que muitas vezes a pessoa que está no estabelecimento ou até o próprio poder público, né, quando não tem esse contato com a pessoa com deficiência, acaba deixando de lado algumas coisas, né?
Eu acho que só quem acaba sentindo na pele é quem tem noção da dificuldade que é, né? Sim, até a gente estava comentando um dia, eu e a Tânia, ah, com quantas pessoas com deficiência você tem contato? Você estudou, né? Então a gente não acaba que quem não tem essa vivência realmente não, às vezes é tabu, não sabe como lidar, sei lá, acha uma coisa de outro mundo, fala que é especial, toda aquela questão envolvida. Então a gente parece que ainda a pessoa com deficiência ela é segregada, querendo ou não, sabe? E a gente percebe Então, muito isso, né? sim, historicamente, as pessoas com deficiência eram tratadas, sei lá, não tinham serventia nenhuma, né? E hoje, né, veio ao longo da história que foi se mudando toda essa situação, né? E querendo ou não, acho que tudo que é minoria, tudo que é diferente, chama, as pessoas olham diferente, sabe? Às vezes eu percebo, por exemplo, vamos botar uma pessoa que está com uma muleta. As pessoas ficam olhando, nossa senhora, parece que a pessoa vira um centro das atenções, né? Porque E tá todos nós diferente. O temos diferente, são com a muleta, né? Ninguém impede de torcer um pé, romper um ligamento e ter que sair de muleta, né? Eu passei muito por isso, eu me sim, coloquei na pele das pessoas que têm deficiência, porque eu passei uns 2, 3 meses andando com uma botinha ortopédica e muleta, e trabalhando na parede. E aí eu pensava, meu Deus, eu só tô com um pé machucado, tá todo mundo me olhando e com um olhar de pena, e é muito difícil, vixe, como é que é? pessoas com deficiência não são dignas de pena. Elas fazem absolutamente tudo. Com as adaptações, Perfeito. fazem inclusive mais do que as pessoas videntes, os cegos, mais do que uma pessoa que caminha, mas enfim. A gente tem que abrir os olhos da população para isso, para que as pessoas com deficiência são capazes de fazer tudo. Elas namoram, elas casam, elas trabalham, elas se formam. Sim, e outra coisa, tu apontaste um ponto que eu concordo muito, parar de ver as pessoas como coitada. Ninguém é coitado. Ninguém é coitado. A pessoa com deficiência ela não é coitada. Ai, coitadinho dela, não sei. Coitada nada, ninguém é coitado. A gente tem que se pensar, eu gostaria de ser tratado como um coitado? Não, vai tratar ela como uma pessoa. Sabe? Parar de sentir pena das pessoas. Não tem que ter pena. Elas são uma pessoa que tem uma limitação. De repente, a pessoa não tem alguma limitação física, sensorial, mental, mas ela tem, sei lá, alguma doença que tem que, enfim, ir atrás, que tem que lutar contra essa doença. Às vezes tem uma limitação psicológica. Todos nós somos feitos de limitação. Isso. E não é porque a deficiência é aparente que a pessoa é digna de pena. Eu lembro muito bem quando eu usava óculos fundo de garrafa, porque imaginem, né, a gente era, enfim, um óculos que chamava atenção. Então eu percebi os olhares das pessoas, né? Daí o olho fica pequenininho, e daí as pessoas, ai, coitada, né, da Gabriela. Daí eu lembro que quando as pessoas diziam, mas coitada nada, essa menina se vira, não tem, não tem nada disso, né? As pessoas julgam muito a deficiência aparente, sabe? E hoje em dia, como ninguém não é uma coisa aparente, ninguém me trata como coitada, né? Então, só porque elas estão vendo algo, a gente não pode já julgar e a pessoa é coitada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A pessoa com deficiência, ela só quer viver, sabe? A gente, por exemplo, eu escuto muito, por exemplo, das minhas conhecidas amigas que têm deficiência, elas querem namorar, elas querem passear, comer, sabe? Ter uma vida plena e normal. E os direitos, as leis, E o que eu trago muito de relatos das pessoas com deficiência é que muitas vezes aquela ferramenta que dá para eles a acessibilidade, o acesso ao mundo, por exemplo, para o cego a bengala, para o cadeirante a cadeira, eu tenho exemplos de muitos cegos que, por vergonha do uso da bengala diante das pessoas, acabavam não usando. E aí esbarravam nas coisas, caíam.
justamente por essa visão da população de que a pessoa com deficiência é coitada e ela não é. Então é bem o que a Gabi trouxe, todos nós temos limitações. E eu conheço amigas minhas que têm deficiência e elas não mostram para o mundo. Não falam, têm vergonha, tipo, falam para mim, porque elas sabem porque elas têm medo de ser julgada, rejeitada, porque eu não sei, a gente tem essa cabeça, né, de entender que a pessoa é só mais uma pessoa com limitação, mas a gente sabe, e quem passou na pele, quem viu também, sabe que as pessoas ali no mundo, elas não são boazinhas, elas são malvadinhas, né? Então, sabe, essas pessoas têm traumas, não querem sofrer, né? Então, a pessoa com deficiência ali, que é muito sofrida. Conversei com uma amiga minha, ela não fala da deficiência dela porque aquilo machuca. É uma coisa mal resolvida, sabe? E é uma coisa, tipo, para mim, Isso, é uma né? coisa estranha, porque eu sou uma pessoa resolvida, né? Daí ela é uma adulta e ela não tá bem resolvida. Mas por quê? Por causa dos outros, né? Então também é uma questão de consciência, sabe? Por exemplo, quando eu escuto piadinha, nossa, eu já corto isso. Essas coisas não dá para se naturalizar. Não dá para se naturalizar, sabe? E eu acho que essa questão da psicologia, já que tu falou um pouquinho sobre as pessoas como elas se sentem, né? O trabalho da psicologia não é só com a pessoa com deficiência, mas com a população, né? Porque não adianta fazer um trabalho com a pessoa e os outros. Gabi, agora apareceu aqui pra mim Oi? que falta 1 minuto para finalizar a nossa live. Nossa, passou muito rápido. Passou voando, né? Tu quer fazer o encerramento, então, pra gente finalizar? Sim, eu quero te agradecer. Espero só o primeiro de muitas que a gente faça. E eu fico à disposição também para, sim, qualquer informação, se as pessoas precisarem, estou aí. Então, tá, eu te agradeço muito pela participação. Eu acho que passou voando, era muito conteúdo importante, né? Muitas Sim, foi muito bom. vivências. O pessoal teve a oportunidade de te conhecer um pouquinho, conhecer o que a gente defende, né? Então, eu acho que a gente deixa como mensagem para quem nos assistiu que a gente possa fazer de pouquinho em pouquinho um trabalho voltado para a inclusão, né? Aquele trabalho de formiguinha que a gente falou. A gente agradece então a participação de todos. Eu agradeço mais uma vez a Gabi, que é uma pessoa incrível, traz muito